Olá, nono ano. Tudo bem, gente? Tudo bem, meus queridos? Espero que todos vocês possam estar bem. Gente, é o seguinte, a aula de hoje, tá, pessoal? A aula de hoje referente ao dia 4, tá? Nós vamos falar nós vamos rever, na realidade nós vamos rever, né? Nós vamos rever um assunto aí que eu acho extremamente importante, tá? E foi esse assunto que eu escolhi para nós desenvolvermos, nós realizarmos a nossa primeira avaliação, tá? Então, a nossa primeira avaliação, ela vai ser referente ao assunto chamado de função, né? Então, como nós vamos trabalhar função polinomial do primeiro grau, né? Função polinomial do primeiro grau, ou seja, função afim, nós iremos trabalhar na nossa primeira avaliação, tá? E como nós vamos desenvolver esse trabalho aí com vocês, vocês vão desenvolver, né, essa atividade para a gente, referente a esse tema, função polinomial do primeiro grau, eu achei interessante, melhor dizendo, eu achei fundamental nós fazermos uma retrospectiva, né, de função, mesmo porque acredito eu que alguns alunos possam ainda ter alguma dúvida em relação a esse assunto, sendo que nós trabalhamos esse assunto não foi presencial e sim através de aulas online, e surgem muitas dúvidas, né? Sempre fica alguma dúvida, sempre fica algum questionamento, a gente sempre se acha um pouco no escuro, e eu vou estar, né, fazendo algumas colocações, tocando em alguns pontos que já foram tocados, mas nunca é demais, tá? Para que vocês possam ter assim um norte do que vocês irão, de como vocês irão trabalhar, né? Para ter um melhor desempenho, digamos assim. Então a gente vai fazer esse comentário aí retrospectivo de função. Então, antes de entrar propriamente na função, lá nos cálculos, nos gráficos, né? Que tipo de função nós temos, né? Quando é que aquela função ela vai ser crescente, quando ela vai ser decrescente, né? Enfim, a construção do gráfico, a construção da tabela. Antes de entrar em toda aquela situação, a gente vai estar aqui novamente falando de funções que faz parte de situações que faz parte do nosso cotidiano e que são funções, tá? Então, como eu falei para vocês, né, eu vou voltar a tocar nesse ponto, né, que vocês até podem também pegar ele, né, se acharem ideal para desenvolver o projeto avaliativo que vocês irão ter que desenvolver. Né? A questão da energia, né, gente? A questão da energia. Então, todos nós temos um custo, todos nós temos um gasto mensal de energia, né? Nós pagamos vocês não, né? Mas nós responsáveis, adultos e tudo, que temos as nossas responsabilidades, assim como eu, os pais de vocês, tá? Nós pagamos as nossas contas de luz no final do mês, né? Então, o valor que a gente paga, né, dessa energia, dessa conta de luz que chega às nossas residências, isso se dá devido ao quê? O consumo, né? Então, quanto mais nós consumimos, mais nós iremos ter um valor a pagar. Então, se eu consumo X, eu vou pagar. Se eu consumo X, eu vou pagar
um certo valor. Se eu consumir 2x de energia, eu vou pagar um outro valor que com certeza será acima, né, de X, do valor que eu paguei quando eu consumi X. Aí depois nós temos aí, né, falei também para vocês, né, a questão do telefone, né? Então, quanto é que eu vou pagar de telefone? Isso vai ser dado em função do quê? Do tempo em que eu vou ficar, né, lá no telefone. Então, a minha conta do telefone, ela é dada em função do tempo em que eu passo, né, num aparelho telefônico, tá certo? Então, tudo isso aí são funções, né, do nosso cotidiano, embora a gente muitas das vezes passe até despercebido, mas são funções, tá? Eu também posso colocar aqui a questão do empréstimo que eu fiz no banco, né? Vamos supor, eu precisei de um dinheiro, né? E eu precisei fazer um empréstimo. E aí, quando eu faço um empréstimo, geralmente eu pago juro por esse empréstimo, tá? Então, o juro, ele vai ser decorrente do quê? Né? Quanto que eu vou pagar de juro pelo empréstimo que eu fiz, tá? Então, o juro, ele vai ser de acordo com a quantidade, né? Ou seja, vai ser dado em função do valor que eu solicitei, tá? Então, por exemplo, se você vai fazer um empréstimo no banco, né? Você chega lá no banco, olha, eu quero um empréstimo aqui de 5 mil reais. Tá? Então, você vai pagar um juro referente àqueles 5 mil, vai ser tudo calculado, né? Existe ali uma tabela, né? Para que nós possamos calcular esse juro de acordo com os valores que nós solicitarmos de empréstimo, né? Então, se eu solicito 5 mil, vou pagar um juro referente aos 5 mil. Se eu solicito 20 mil, 30 mil, 40 mil, eu vou pagar de acordo com o valor que está sendo solicitado, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é isso. Por que eu estou fazendo tudo isso? Porque muitas das vezes, aquilo que eu falei, muitas das vezes existem algumas obscuridades. Ou seja, se você entende, mas o seu colega pode não ter entendido, né? E essa é uma oportunidade da gente estar revendo esses conceitos aí, revendo essas definições, né? Para que fique algo bem esclarecido na nossa mente, na nossa cabecinha, tá? E, digamos assim, hoje, né, gente, as coisas vêm aumentando demasiadamente, né? A gente sabe que com essa situação aí que nós estamos atravessando, ainda estamos atravessando, espero que futuramente isso possa se normalizar, né? Eu não digo nem 100%, porque eu acho que depois de tudo isso aí que nós estamos passando, estamos enfrentando aí, eu acho que o mundo ele não volta a ser mais o que era. Eu espero que mude sim, né? Mas para melhor. Tá, então deixa eu te falar uma coisa. Alguns alimentos, eles subiram de preço. Por exemplo, um dos alimentos que subiu muito de preço, né? Foi o feijão, tá? Então, o feijão, ele teve, assim, uma elevação de preço bem avantajosa, né? Então, quanto você vai pagar hoje por um quilo de feijão? Um quilo de feijão, antes dessa pandemia aí, eu acredito que deveria estar custando uns 3 e alguma coisa. Hoje, o quilo de feijão está em torno de 10, 12 reais, dependendo da marca, né, do feijão. Eu já ouvi falar que tem feijão aí até de 12 reais, 10, 12 reais, como eu estou falando para vocês. Então, assim, o que eu quero que você entenda, onde é que a função ela vai entrar aí, né? Então, se você compra 1 quilo de feijão, tá? E esse quilo de feijão hoje ele custa 10 reais,
Então, 1 quilo é referente a R$10, 1 quilo. Mas vamos supor que você, ao invés de comprar 1 quilo, você tem um mercadinho, né? E você precisa comprar por atacado. E aí você vai, e ao invés de 1 quilo, você compra 30 quilos de feijão. Tá? Então você vai ter que fazer aí uma regrinha, você vai ter que fazer aí uns cálculos básicos para que você possa verificar quanto você vai pagar por esses 30 quilos de feijão que você poderá comprar, né? Então, se 1 quilo é 10, você vai comprar 30, tá? Então você vai pegar 30 e vai multiplicar por 10, não é isso? Então, obviamente que o preço que você vai pagar por 30 quilos de feijão não será o mesmo que você pagaria por 1 quilo, tá? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Aí daí você, como vendedor e tudo, comerciante, né? Você vai comprar e você vai também acrescentar um valor acima daquele valor que você comprou, para que você possa então ter um certo lucro, né? Porque o comércio ele funciona dessa forma, tá? Bom, então o que eu estou querendo dizer para vocês é que uma situação ela depende então de uma outra situação, tá? E aí, mediante essas informações, tudo, nós vamos, né, digamos assim, entrar propriamente dito num assunto de função, tá ok? Olha só, pessoal, uma coisa também interessante que ocorre, né? Esses taxistas, né? A gente sabe que existe Uber, né? Hoje em dia, qualquer coisa, Uber e tal. Mas antes desses Uber, existia o quê? Os taxistas, né? E geralmente o preço de uma corrida de táxi, né? O preço da corrida de táxi, ela inclui uma parcela fixa, né? Ela inclui uma parcela fixa que a gente chama de bandeirada. Então, só o fato de você acenar para o taxista, tá? Então você já está pagando essa parcela fixa que a gente chama de bandeirada, né? A partir do momento que você entra no veículo e que esse veículo ele se desloca, aí você vai ter um outro valor que você vai pagar de acordo com a quilometragem, ou seja, de acordo com a distância na qual você vai percorrer, tá? Então, vocês, né, geralmente esses taxistas, né, de cooperativa, essas coisas, eles têm, né, essa situação, né, que é a questão da bandeirada. Então, assim, como calcular? Aí você precisa então saber, né, você precisa ter então em mente a lei de formação da função, né? Qual seria essa lei de formação da função? A gente sabe que a lei de formação da função é toda, né, expressão, toda equação expressa da seguinte forma: y é igual a x mais b, tá? Lembrem-se que para o y existir, você precisa de quem? Do x, tá? Então, o y ele depende do x. O y é o valor que você vai pagar quando você pega um carro, quando você pega um táxi, por exemplo. Você pegou um táxi aqui em Castanhal, você está precisando ir em Americano, vamos supor, você está precisando ir em Santa Isabel, tá? E aí você, é um caso de extrema necessidade, de extrema urgência, ali você não tem como não aderir a esse sistema. E aí o que você vai fazer? Poxa, então preciso saber quanto é que o taxista vai me levar daqui até Americano, de Castanhal até Americano. Sendo que eu também tenho que ter em mente que existe uma bandeirada, né? Que é exatamente aquela taxa fixa, né? Que você, só pelo fato de você ligar, de você acenar e tudo, é algo fixo ali que você vai ter que pagar, né? E aí o que acontece? Você vai montar essa lei de formação, né? Você vai atribuir valores, né, na lei de formação,
para que você possa então chegar ao denominador comum. O que eu estou querendo dizer com isso? Para que você possa chegar então ao resultado, né? O valor que você vai pagar pela corrida que você fez, no caso, se você tiver solicitado o táxi, né? Então aí existe, vamos supor que a bandeirada ela custe R$3,20, vamos supor, né? R$3,20 a bandeirada, tá marcando lá no reloginho. Só o fato de você entrar, você já está pagando, né? E você vai pagar R$1,50, né? Por cada quilômetro rodado, tá? Então, como você vai como você vai estar resolvendo essa função aí? Então, pela lei de formação, você vai ter o que? Y é igual, no caso, a R$3,20, né? 3,20 mais 1,50 x, no caso, é isso? 3,20 mais 1,50. O que é x, gente? X, a gente vai chamar de x, é a quilometragem, né? Você pode andar 1 quilômetro, né? Você pode andar 2 quilômetros, você pode andar 3 quilômetros, 4 quilômetros, 5, e eu não sei para onde é que você vai, tá? Então, o que você não pode deixar de atentar é que 1,50 é por quilômetro rodado. 3, volta a falar, 3,20 é a bandeirada, né? Perdão, 3,20 é a bandeirada e 1,50 é por quilômetro rodado. Então, se você vai rodar 10, 20, 30, 40 quilômetros, obviamente que você não vai pagar só 1,50, né? Você vai pagar muito mais. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer para vocês, o que eu estou querendo mostrar para vocês, passar para vocês, é que uma situação ela se dá em decorrente de uma outra situação. Então, você só vai pagar referente à distância que você percorrer, tá bom? Muito bem. Aí sim, nós vamos entrar, tá? Em função propriamente dito, né? Nós vamos aprender então nós vamos relembrar como se constrói, né, uma tabela, como encontrar, né, no plano cartesiano os seus gráficos, como saber se a função ela é uma função crescente, ela é uma função decrescente, aonde é que ela cresce, aonde que ela decresce, tá? E aprender então, né, a encontrar os seus pares ordenados, tá? Então, olha só, gente, é aquilo que eu falei. Toda e qualquer função que é escrita na forma de y é igual a x mais b, sendo a e b, né, valores reais diferentes de zero, nós estamos diante de uma função do primeiro grau, tá bom? Qual a diferença da função do primeiro para a função do segundo? Existem várias diferenças, tá? Dentre elas, nós podemos dizer que uma de suas diferenças é o expoente, a outra diferença é o gráfico, né, da função, que a função do primeiro grau ela é uma reta, né? E a função do segundo grau, ela não é uma reta, ela é uma parábola, né? Eu também vou falar sobre função, tá, do segundo grau, mas a priori eu quero falar da função do primeiro grau justamente porque a nossa avaliação, o nosso projeto avaliativo, ele é referente à função do primeiro grau, tá? Então, por isso eu estou dando esse toque aí a mais nesse assunto, tranquilo? Então, nós temos aí, né, foi colocado para vocês algumas situações em aulas anteriores de função. Nós podemos ter funções do tipo completa, nós podemos ter função do tipo incompleta. Quando é que a função ela vai ser uma função do tipo completa? Quando ela estiver escrita
pegando toda a lei de formação, né? Quando nós tivermos y igual a x mais b. Mas nós podemos também ter y é igual a x e acabou. Isso não quer dizer que não seja uma função, é uma função. Sim, é uma função, com certeza, tá? Então, por exemplo, se você tem y é igual a 3x mais 1, é uma função? É. Mas se você tiver y é igual a 5x, y é igual a 2x, é uma função? Sim, certamente é uma função, tá? Mas o que você quer saber dessa função? Na realidade, o que você quer é encontrar os valores de quem? Os valores de y. E para você encontrar os valores de y, é necessário que você tenha o quê? Os valores de x, tá? Então, se você ainda não tem numa função os valores de x, você vai atribuir valores ao x, para que assim você possa, então, encontrar os valores de y. Tudo bem? Então, na hora de construir um gráfico de uma função, existem alguns valores tabelados, né? Existem alguns valores padrões, melhor dizendo, para que vocês possam estar fornecendo ao x, para que assim a gente possa então estar encontrando os valores do y, tá certo? Então, por exemplo, nós temos y é igual a 3x mais 1. Então, eu vou atribuir valores para x. Eu vou chamar o x, eu vou dizer que o x vale 2, vale 1, vale 0, vale menos 1 e vale menos 2. Tá, são 5 valores para x, aonde eu vou resolver dentro da minha função, né? Para encontrar os valores de y e assim eu chegar aos pares ordenados, construir o meu gráfico e traçar então, né, a reta, tá? Então, primeiro passo, eu tenho a função y é igual a 3x mais 1. Eu sei que os valores de x, né, padronizados são 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. Então, aonde tem x na função, eu vou substituindo pelos valores de x que eu tenho na minha tabela, né? Eu tenho uma tabela, eu construí, eu preciso fazer a construção dessa tabela. Nessa tabela eu vou ter 3 colunas, né? Eu vou ter a coluna do x, eu vou ter a coluna do y e eu vou ter a coluna do xy, tá? Então, eu vou ter, né, uma linha e 3 colunas, tá? Então, ou melhor, eu vou ter 5 linhas, né? Vou ter 5 linhas, porque são 5 valores, não é isso? Então, eu vou ter o quê? Menos 2, eu vou ter o menos 1, vou ter o 0, vou ter o 1 e vou ter o 2, tá? Então, eu tenho aqui uma coluna, né? Aí eu vou para a segunda coluna, que é a do y, só que eu só vou poder preencher a coluna do y mediante os cálculos que eu for fazendo com os valores de x, não é isso? E, por último, o par ordenado, que será dado por x e y, tá? Então, eu tenho aí, 5 linhas, linhas são as horizontais, e eu tenho coluna nas verticais. Então, isso aí é uma tabela, né? Uma tabela é formada por linhas e colunas. Então, eu vou pegar lá, a priori, né, na minha função, y é igual a 3x mais 1. Então, no lugar de x, eu vou colocar o primeiro valor do meu x. Então, é 3 vezes o menos 2 mais o 1. Daí, eu faço a minha multiplicação tranquilamente, onde o y vai ser igual a menos 6 mais 1. Verificando menos 6 mais 1, eu sei que eu estou diante de valores inteiros, valores que possuem sinais diferentes, né? E eu aprendi, eu sei que quando eu tenho valores com sinais diferentes, eu não posso somar, eu preciso subtrair, dar o sinal do maior valor em módulo, tá, gente? Maior valor absoluto, tá? Então, você tem aí menos 6 com mais 1
Você vai subtrair e vai dar o sinal do maior, ou seja, você vai ter como resultado o menos 5, né? Quem é maior? Aí daí um aluno pode perguntar, como já houve também esse questionamento, um certo dia, quando o aluno perguntou: professora, mas a senhora fala diminuir, subtrair e dar o sinal do maior, mas quem é maior? Quem é maior? O menos 6 ou o mais 1? O mais 1. O mais 1 é maior do que menos 6, tá? Todo e qualquer valor positivo, ele é maior do que qualquer valor negativo. Porém, você vai analisar nessa situação de sinais diferentes, você vai analisar o valor em módulo, ou seja, o valor absoluto, tá? Então, quando você analisa o valor absoluto, você está analisando 6 e 1. O 6 e o 1, tá? O valor absoluto do 6 é o 6, o valor absoluto do 1 é o 1, tá? Então, quem é maior dos dois? É o 6 ou é o 1? O 6, tá? Quando se trata de valor absoluto, é o valor que você tem sem sinal. Então, ele é o maior, por isso a gente fala sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, mas maior em módulo. Tá? Então, você tem menos 6 e você tem mais 1. Sinais diferentes. Você vai subtrair e dar o sinal do maior. Mas maior aonde? No módulo. Então, o maior em módulo é o 6. E qual é o sinal do 6? É o menos. Então, por isso a resposta é menos 5. Daí o aluno confunde. Muitas das vezes o aluno quer colocar mais 5. Porque ele acha que o mais 1 é maior do que o menos 6. De certa forma, ele está certo. O mais 1 é maior do que o menos 6, mas eu não estou analisando na reta dos inteiros. Eu estou analisando em módulo, tá? Que fique claro isso, que fique bem explicado essa situação, porque muitas das vezes o aluno, né, ele acaba confundindo, tá bom? Então, o que eu falei para vocês, daí você tem um valor de x que é o menos 2, e você colocou esse menos 2 na função, você substituiu o x pelo valor que ele representa, resolveu, né, a expressão e você chegou então a um valor menos 5. Então, esse menos 5 já é o valor de quem? Do teu y, tá? Então, quando o x for menos 2, o teu y vai ser menos 5. E aí você tem um par ordenado que é menos 2 de x e menos 5 de y. E aí você vai fazendo gradativamente com todos os outros valores que você tem para x, para que assim você possa então encontrar o valor do y. Agora é interessante que, gente, quando você for fazer, por que eu estou falando tudo isso? Exatamente pelo que eu falei anteriormente. O aluno ele confunde, tá? E você não pode confundir as coisas. Então, quando você vai construir o gráfico, né, você precisa fazer a localização dos pares ordenados pela seguinte regra: x no lugar de x, y no lugar do y, ou seja, quem que vem primeiro no par ordenado é o x. Então, você não pode trocar os valores, ou seja, você não pode passar o valor do y para o x e o valor do x para o y, porque você vai errar, tá? Então, quem é x, quem é y. E lembrando que quem sempre vem primeiro é o x. Por isso a gente monta a tabela, né? Para que depois a gente possa, então, fazer a construção do gráfico, para não ter, né, digamos assim, aquela probabilidade de errar exageradamente, tá? Então, função do primeiro grau. Quando é que a função vai ser crescente? Quando o gráfico estiver crescendo? Quando é que ela vai ser decrescente? Quando o gráfico estiver decrescendo? Não necessariamente. Sem antes mesmo você fazer o esboço desse gráfico, você, em olhar para a função, você pode dizer se ela é uma função do primeiro ou se ela é uma função
Perdão, se ela é uma função crescente ou se ela é uma função o quê? Decrescente. Aonde é que vai estar, né, o segredo da questão? No valor do x. Então, quando você tem um valor de x positivo, você tem uma função crescente. Você pode até não ter construído o gráfico, você não resolveu nada, mas você olhou lá para a função, você olhou para a lei de formação, digamos, y é igual, vamos supor, x mais 3. Tá, x mais 3. O teu x ele é positivo. Tá. Se o teu x é positivo, independente de você ter desenvolvido a função, ter feito a sua tabela, ter feito seus cálculos, o seu gráfico, independente de tudo isso, você olhou para o x e verificou que ele é um valor positivo, com certeza a sua função será uma função crescente. Tá? Agora, você olha para a lei de formação, y é igual a menos 5x mais 7. Menos 5x mais 7. Menos 5x mais 7. Tá? O que importa é o valor do x. O valor do x é o que? Negativo? Então, certamente, consequentemente, a sua função ela será uma função decrescente, tá? Independente de você fazer todos aqueles cálculos ou não. Tudo bem? Então, gente, a priori, o que eu quero que você entenda é o que é uma função, tá? Não te esquece disso. Pode até parecer besteira, mas vai fazer a diferença, tá? Na hora que você for desenvolver uma atividade, na hora que você for desenvolver uma situação de função. Então, o que é uma função? Você tem que ter isso na sua mente, que é uma grandeza que depende de uma outra grandeza, tá? E que para aquela grandeza dependente precisa haver uma outra, né? Então, para que eu saiba o valor que eu vou pagar, né? Quanto é que vai custar a minha corrida de táxi, por exemplo, daqui para Belém? Eu preciso da quilometragem, né? Então, Castanhal Belém são 70 quilômetros, então o valor aqui é X. Mas se eu for Castanhal Rio de Janeiro, será que eu vou pagar o mesmo X que eu paguei indo de Castanhal para Belém? Obviamente que não, tá? Então, uma situação ela se dá decorrente de uma outra, tá? Então, o valor que eu pago da minha conta de luz vai depender do consumo, tá? O valor que eu pago do meu telefone vai depender do tempo que eu utilizo, tá? Então, é uma situação dando em decorrência de uma outra. Isso é função, tá bom? Foi no posto de gasolina, né? E foi abastecer o seu carro. Lá no posto de gasolina existem vários tipos de combustível. Você tem o álcool, você tem a gasolina, você tem o diesel, você tem a gasolina aditivada, você tem a gasolina comum. Então, o que você vai pagar vai depender do que você vai utilizar, né? Porque certamente cada um vai ter o seu valor e você vai pagar de acordo com a quantidade que você vai, né, adquirir. Tranquilo, pessoal? Tá? Então, desde já, eu agradeço a atenção de todos, desejo saúde, paz, sucesso. Nós vamos, se Deus quiser, concluir esse segundo semestre com sucesso, se Deus quiser, tá? Eu não sei quando voltaremos para a sala de aula, gente. Enquanto não voltarmos, nós vamos ter que ficar trabalhando da seguinte forma, né? Na qual nós estamos trabalhando. Nós não podemos colocar as nossas vidas em risco, né? Vida é um bem, é o bem mais precioso que o ser humano pode ter, né? Vida nós só temos uma. Então nós temos que preservar, temos que cuidar, temos que zelar, tá? Porque vida não é um brinquedo que hoje a gente brinca, joga para ali, amanhã a gente vai lá, brinca de novo. Não. Uma vez danificada, uma vez perdida, para sempre perdida, né? Então, eu espero que, né, muito em breve nós possamos estar aí
voltando às nossas atividades normais, presenciais, mas enquanto isso, meus queridos, nós vamos ter que ficar por aqui, tá? E vamos ter que nos dar as mãos e tentar, né, concluir essa missão até o final com sucesso, tá ok? Então, até a próxima, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos com Ele, tá? E beijo no coração. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.